Hoje a gente vai ver um pouquinho mais sobre o livro de Gênesis, do capítulo 39 ao capítulo 41. Eu vou ressaltar um capítulo 41. Nesse capítulo a gente vê duas histórias que acontecem com José, quando ele é chamado para interpretar os sonhos do faraó e quando o faraó chama José para ser governador do Egito. O faraó, ele sonha com 7 vacas, 7 espigas e ele chama os mágicos, os homens sábios, para ajudar ele a interpretar esse sonho, para entender o que esse sonho significa, porém nenhum deles consegue. E o copeiro, ele lembra de um homem chamado José que estava na prisão há 2 anos. José estava esquecido há 2 anos na prisão e o copeiro lembra dele. Então ele fala ao faraó e o faraó manda chamar José. E José vai ao encontro de faraó e o faraó fala para José, conta todo o sonho para José. Mas José simplesmente vira e fala para faraó que não está nele, mas Deus dará resposta favorável ao faraó. Deus revela a José o sonho do faraó ali na cadeia, que eram os 7 anos de fartura e seca do Egito. José, ele não se vangloria por ter aquele conhecimento, por saber do significado do sonho. Naquela frase, ele simplesmente fala para faraó que aquilo Deus dará resposta, né? José, ele dá glória a Deus ali. Ele não toma honra para ele. Quando a gente sabe que aquilo que aconteceu não é nosso, mas sim de Deus, que aquele propósito é de Deus, e a gente se honra daquilo, que a gente toma os créditos para nós, isso é errado, porque de certa forma a gente está roubando a honra de Deus. Isso é algo que a gente nunca deve fazer, porque tudo que acontece na nossa vida, primeiramente a gente deve glorificar a Deus. E foi isso que José fez. Depois disso, o faraó reconhece José como um homem cheio do Espírito de Deus. E o que o faraó faz? Ele chama José para ser governador do Egito. Faz uma reviravolta na vida de José, porque José estava preso e ele interpreta o sonho do faraó e ele se torna governador do Egito. Logo depois que José interpreta o sonho de faraó, ele dá um conselho ao faraó, falando para ele se organizar em relação aos 7 anos de fartura e os 7 anos de seca, para que a terra do Egito não sofra tanto. E o faraó fica surpreendido com essa organização, esse planejamento de José, que ele reconhece José como um homem cheio do Espírito de Deus e convida José para ser governador do Egito. Nesse pedaço em específico, a gente vê que, obviamente, a gente não interpreta sonhos para reis, mas através de atitudes, de palavras, de gestos, de conselhos que a gente dá para as pessoas podem perceber o Espírito de Deus na nossa vida, o Espírito de Deus vivendo em nós. A gente deve sempre lembrar disso, que nós somos criaturas de Deus e que a gente sempre deve exalar o perfume dele. Que a gente, a cada atitude, a cada palavra que a gente faça e dê, a gente possa mostrar o nosso diferencial. Então é isso, galera. Fiquem com Deus e até a próxima. E aí, já leu a Bíblia hoje?